peço que os irmãos abram a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. A gente vai ler alguns versículos do capítulo 1 e os versos 9 e 10 do capítulo 2. 9 e 10 do capítulo 2. A partir do verso 3 do capítulo 1, o apóstolo Pedro, que diz estar escrevendo aos peregrinos da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, regiões da Ásia Menor, ele diz assim, a partir do verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual já agora exultais, ainda que por um pouco tempo, sendo necessário que estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, resulte para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o terdes visto, amais, e no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada, indagando qual o tempo, ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para quais coisas os anjos bem desejam atentar. Por tudo isso, meus irmãos, cingindo o lombo do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos foi oferecida na revelação de Jesus Cristo. E como filhos obedientes que deveis ser, não vos conformeis às concupiscências e maldades em que antes vivíeis na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso ser e em todo o vosso procedimento, porque assim está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E no capítulo 2, os versos 9 e 10. E tudo isso vos digo, porque vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhais alcançado misericórdia e salvação, mas agora as tendes alcançado. Meus queridos irmãos, desde domingo passado nós iniciamos uma série de reflexões sobre o que é a igreja. E começamos tentando, porque o pastor, quando prega, ele não impõe, ele comunica. O Espírito persuade e as pessoas abrem a vida para receber a mensagem e obedecê-la, não a mensagem do pregador, mas a mensagem de Deus que nela está contida, ou então simplesmente fazem ouvidos moucos e se põem indiferentes à mensagem.
Domingo passado eu falei aos irmãos que nós vivemos numa sociedade de viés absolutamente, historicamente católico. Os católicos chegaram a essa terra, trouxeram a espada e o trono para cá, e a cruz, e pregavam o evangelho, mas um evangelho comprometido com o poder imperial português. E faltavam aos pregadores liberdade para anunciar o evangelho em sua plenitude. Por isso que quase a totalidade deles comportava-se como sacerdotes, ideologizavam o evangelho, punham o evangelho a serviço do reino ou do império, ao invés de pregarem toda a verdade e abalarem o status quo vigente àquela época. E durante toda a nossa história, o que vigorou foi a mensagem que a Igreja Católica foi inoculando no povo brasileiro e sedimentando em sua cultura. A cultura brasileira é uma cultura de viés católico, de viés espiritualista, espírita, e agora começa a ter algumas nuances de uma influência evangélica, mas uma influência evangélica vai se perdendo pelo testemunho, ou péssimo testemunho, especialmente daqueles que chegam em posições de liderança, sejam pastores nas igrejas, sejam líderes políticos na sociedade de que fazemos parte. Hoje não faltam igrejas, faltam santos, faltam testemunhos da verdadeira vida em Deus. É isso que falta no Brasil. Igrejas e membros de igreja tem demais. Mas se nós tivermos, como tivemos no início, 12 santos, não eram perfeitos, eram santos porque se deixavam santificar pelo Espírito e buscavam crescer em Jesus e buscavam ser fiéis até a morte, se necessário. Chegamos aqui por causa deles. O Brasil precisa de homens dessa fibra espiritual e moral para ser abalado com a mensagem do Evangelho. Mas eles disseram que era a igreja, e eles disseram que a igreja era uma instituição que, se não entrassem nela, as pessoas não seriam salvas. Uma imagem que era apresentada há muito tempo era a igreja como um barco, e as pessoas se afogando no mar, e só se salvavam quem estivessem dentro daquele barco, e aquele barco era a Igreja Católica. A salvação vinha pela igreja, era dada pela igreja, e só era vivida por aqueles que se submetiam às ordens, aos mistérios, aos sacramentos e ao magistério da Igreja Católica. E dentre os ensinamentos que eles passaram e que ficou bem firmado na sociedade brasileira, na cultura brasileira e, portanto, na mente do brasileiro, foi que a igreja é um templo. O católico sempre dizia: vou para a igreja. Olha que igreja linda, nossa igreja é folheada a ouro. Como se fosse isso que Deus quisesse. Mas o que eles diziam e que nós continuamos dizendo, porque irrefletidamente, preguiçosamente no pensar, nós não combatemos isso, a gente foi também adquirindo a ideia de que igreja é templo. É por isso que a gente vai para a igreja quando vem para o templo. É por isso que a gente pratica o milagre de deixar um guarda-chuva dentro do templo. Eu tenho certeza que um guarda-chuva não cabe no corpo do pastor Marcelo. Ele é a igreja. Mas a gente deixa guarda-chuva em igreja. A gente é capaz de parar um carro dentro da igreja. É porque a gente tem a ideia de que igreja é templo. Mas quando a gente pensa que igreja é templo, eu vou resumir o que disse no domingo passado, a gente termina vivendo uma espécie de cristianismo templocêntrico, em que o centro de tudo na vida cristã é o templo. Isso traz alguns resultados. O primeiro deles é que nada na vida da igreja acontece fora do templo. A igreja não é igreja fora do templo. Nada acontece na vida da igreja fora do templo, quase nada de significativo. A segunda é a falta de consciência da parte da igreja, que são os irmãos, de que vocês são a igreja.
E que na realidade, quando estamos vindo ao templo, a gente deveria ter algumas palavras aí à porta que nos dissessem mais ou menos o seguinte: aqui nós estamos entrando como igreja de Cristo para cultuar a Deus. E daqui nós estamos saindo, quando fôssemos sair, como igreja de Cristo para continuar a nossa adoração servindo a Deus. E vamos nos dispersar pela cidade, sendo sal, sendo luz, sendo fermento, sendo instrumentos de Deus para a transformação da nossa cidade. Mas isso não acontece, porque a gente entrou no templo e deixou o templo lá atrás quando a gente saiu, e o templo é a igreja. E o crente nunca toma consciência de que ele é a igreja. Ele é a igreja, você é a igreja, eu sou a igreja. Isso aqui não é igreja. E o apóstolo falou de forma muito clara que a importância disso é relativa. Quando ele disse assim: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não façam templos portentosos, maravilhosos, que são muito mais a expressão da sua vaidade, porque Deus não vai habitar neles. Economizem dinheiro dessas construções portentosas e construam casas para os pobres. É muito mais significativo do ponto de vista cristão, porque Deus não vai morar nesses templos, mas vai morar nos templos vivos, que serão aquelas pessoas que vão morar nessas casas, que vocês, por amor cristão, venham dar a elas, ao invés de ornarem majestosamente os templos que hoje se constroem. Tudo acontece no templo. A igreja não toma consciência de que é a igreja. E, além disso, disse também, a gente começa a aprender a ser igreja somente quando está reunido. A igreja, às vezes, é muito bonita reunida. Como canta bonito, como louva a Deus, como ora, como os irmãos são bem comportados como cristãos. Muito bonitos dentro do templo, mas insignificantes na sociedade, simplesmente porque não são igreja. A igreja é o templo. A gente veio como igreja ao templo, depois a gente sai daqui e se dispersa, não é verdade? Se espalha pela cidade. E o que Cristo quer, o que Deus quer, é que essa igreja seja a igreja espalhada pela cidade, e onde ela esteja, haja sal, para não somente dar um novo sabor à vida desse mundo, mas preservá-lo de tantos males como os que existem hoje, e haja luz para iluminar o caminho dos homens no mundo e para mostrar Deus na própria vida de nós, porque Jesus disse: sede sal da terra, sede luz do mundo, e que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mas além disso, meus irmãos, a igreja templocêntrica, a igreja que só existe dentro do templo, ela prescinde, ela mata as exigências éticas da Bíblia. A gente não precisa de ética aqui dentro desse templo. A gente só precisa de um pouco de esperteza. Eu digo que sou crente, todo mundo lá se comporta de um certo jeito, eu também vou me comportar desse jeito. Eu não quero ser, na realidade, chamado a atenção, e muito menos quero perder o meu prestígio. Eu sou visto assim, é assim que eu vou me comportar. Aqui a gente não precisa de ética, no mundo a gente precisa. No mundo a gente precisa viver a ética cristã, não apenas parecer que somos, mas ser. No mundo a gente precisa ser. Igreja não é templo, igreja é um milagre da graça de Deus, meus irmãos. Igreja é feita de gente, porque ela nasce do amor de Deus, que é especialista em gente, em pessoas, e dirige o seu amor a pessoas, e salva pessoas, e as transforma em seus filhos, e as transforma em seus servos, e as transforma em novas criaturas, que podem crescer até alcançar a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo, como está no texto que a gente leu nesta manhã. A gente vive hoje, meus irmãos, uma crise
sem precedentes, eu creio, na história, na vida da igreja. Alguns sinais dessa crise, que são resultantes do fato de que nós não temos consciência que somos igreja, são alguns dos resultados. Aparecem, por exemplo, vou citar apenas dois. Hoje, poucos membros das igrejas têm consciência que eles são um milagre da graça de Deus e são novas criaturas. Eles são membros de igreja, mas não se lembram que são novas criaturas, que já não são mesmo os Josés, Marias, Paulos, Fredericos, Antônia, que nasceram há anos atrás. Eles foram alcançados pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, foram gerados de novo. Isso significa, a nossa natureza já não é mais a mesma. Antigamente, os cristãos, quando se reuniam, conversavam muito sobre o antes e o depois da vida cristã. Hoje eles conversam sobre o antes e o depois da novela, antes e depois do Big Brother, que absurdo, antes ou depois do sorteio da loteria, antes ou depois da compra do carro novo, antes ou depois da mudança para uma casa muito maior, mais bonita, ou então para uma segunda casa que compraram, antes ou depois da festa que compareceram, mas não conversam mais sobre a vida em Cristo Jesus. Isso é grave. Porque se a igreja não tem consciência de que cada um dos seus membros não tem consciência que é uma nova criatura, não pode ser igreja. Não é igreja. Faz de conta que é, mas não é igreja. Porque você só é igreja se um dia nasceu de novo em Jesus Cristo. Se não nasceu, pode plantar bananeira, pode pagar as contas todas da igreja, pode dar o seu próprio corpo para ser queimado, mas nada disso lhe será proveitoso. Isso é um sinal muito grave. Você nasceu de novo, você está recordado disso? Você é uma nova criatura. E porque nasceu de novo é uma nova criatura, diz a Bíblia, porque recebeu Cristo como Salvador, você é filho de Deus e servo de Deus. E se você é uma nova criatura e é filho de Deus, que é um Deus santo, a única forma de você provar que é filho de Deus é crescendo em santidade de vida. Não tem outra forma não. Filho de cachorro é cachorro, né? Não pode ser gato filho de cachorro. É a natureza do nascimento dele. Filho de passarinho não nada, voa. É da natureza dos seus pais. Filho de gato mia, não canta como os pássaros. É da natureza dos seus pais, de quem eles foram gerados. Filhos de um Deus santo, ou procuram viver e vão crescendo numa vida de santidade, ou não são filhos de Deus, estão enganados. Ou então são aquilo que Paulo chama crentes carnais. O apóstolo Paulo faz uma belíssima diferenciação entre os seres humanos, dizendo assim: homens naturais, crentes carnais, quer dizer, crentes que ainda andam com o mundo nele, ao invés de a nova natureza estar crescendo como nova criatura, e crentes espirituais. A igreja dos nossos dias, para ser influente no mundo, precisa de crentes espirituais. Crentes carnais só geram confusão dentro da igreja, e quando geram confusões não sabem resolvê-las, só agravam mais, e, por outro lado, só denigrem a imagem do Evangelho com o testemunho, não é testemunho, que dão lá fora. Horroroso testemunho que dão lá fora. Não importa se você é jovem, adolescente, adulto, seu palavrão é um antitestemunho, é um testemunho. É um testemunho. Sua forma de namorar, muito mais cedendo aos apelos e à força do sexo diante do mundo, é um testemunho. É um testemunho. A maneira como você fala mal dos seus irmãos ou como os trata, pode ser um testemunho também diante do mundo. Ou seja,
nascemos de novo, temos que ser diferentes, não podemos ser mais os mesmos. Não podemos, porque se formos, alguma coisa está errada. Ou Deus falhou, e aí a gente não abre essa possibilidade, ou nós estamos falhando. Nós precisamos entender com muita clareza que a igreja não é templo, como não é empresa nem é instituição, e domingo a gente vai tratar disso, mas é na realidade o mistério da graça de Deus, que acontece, a gente não sabe como, a gente só sabe que acontece, e acontece a partir da palavra de Deus que nos alcança e nos mostra toda a verdade do que éramos e do que podemos ser, e nós nos abrimos para a possibilidade que se abre diante de nós e nos entregamos a Jesus Cristo e o temos como Salvador e Senhor. Eu falei de uma das marcas, não é? A igreja dos nossos dias não tem consciência que é cada pessoa uma nova criatura, e somente a igreja se for nova criatura, se tiver nascido de novo, não pode ser diferente. Mas um segundo que eu identifico, o segundo sinal extremamente grave da crise que nos alcança como igreja hoje, é a insensibilidade espiritual dos crentes. Estou falando dos crentes dessa igreja não, estou falando de todos no que incluo esta igreja, em tese, não tenho como dizer cada caso. Os crentes hoje são insensíveis espiritualmente, pecam, sejam aqueles pecados que eles chamam de pecadinhos, sejam aqueles pecados que eles chamam de pecadão, e já não mais aquilo lhes perturba. Nunca são levados a uma experiência de prostração, como aquela, por exemplo, de Davi quando pecou e chega diante de Deus destruído. Dói os seus ossos, dói a sua carne, sua alma está morta, falta-lhe alegria. E tudo isso porque ele havia pecado, e ele vai implorar o perdão de Deus e pedir que Deus restaure a alegria de sua alma, da sua vida que for embora. Crente hoje peca e, pasmem, às vezes fazem festa do resultado do seu pecado. Eu já conheci crentes que compraram casas espetaculares, frutos de propina, ou frutos de roubo direto mesmo deles, não eram propina que roubavam e davam para ele ilicitamente, e faziam festas, cultos de gratidão a Deus para inaugurar a casa que receberam como fruto da sua desonestidade. Veja a insensibilidade moral e espiritual. Vocês se lembram daquela reunião que houve em Brasília, quando alguns deputados e algumas lideranças dos gabinetes dos senhores deputados faziam um culto de gratidão a Deus, uma oração de gratidão a Deus pela propina que haviam recebido? Isso mostra o caráter dos crentes dos nossos dias e a sua insensibilidade espiritual. Eu conheço muitos irmãos, meus irmãos, que exerceram suas posições, mais gradas ou menos gradas, em repartições públicas, em empresas, e nunca tergiversaram diante do mal, nunca se apropriaram daquilo que era ilícito, e nem participaram daquilo para o que seus colegas de trabalho convidavam. Eles eram um sinal de incômodo para aquelas pessoas, mas eles permaneceram até o fim de suas vidas, assim, até o tempo em que ficaram no trabalho. A gente pergunta hoje, por que que as igrejas não crescem tanto e só crescem quando viram shows, casa de shows, de espetáculos? Para ter cultos bonitos tem que trazer um cantor diferente todo domingo, um astro da música gospel, pagando caro, porque eles cobram caro. Afinal, são artistas, não são servos de Deus fundamentalmente, são artistas. Eu conheço igrejas aqui do Rio de Janeiro que uma vez, para realizar um culto, e com certeza para levar muita gente, fez uma luta de uma sessão de luta livre. Verdade. Com um famoso convertido, não sei se ou sim ou não, evangélico, desses que temos hoje no Brasil,
dessas conversões espetaculares, como de Garotinho, de Eduardo Cunha e de outros semelhantes, que a gente ouve falar muitas vezes. Irmãos, a gente vive um momento singular na história. Pela primeira vez na história da humanidade, Deus e o mundo estão exigindo que a igreja seja séria. Deus e o mundo. Pela primeira vez. No passado, o mundo queria que a igreja fosse séria, mas só dava atenção à sua palavra. Era a época do áudio. Mas agora é a época da imagem. A igreja quer ver uma igreja séria, não quer ouvir que a igreja é séria. E o que é que Deus quer, senão isso também? Que os que são cristãos sejam-no em todos os momentos da sua vida. Igreja não é escola de teatro. Igreja não existe para ensinar os crentes a se comportarem de um determinado jeitinho. Ela existe para que, pregando a palavra de Deus e testemunhando dela, o Espírito Santo realize a obra de um novo nascimento em vidas e mais vidas, que olhando para os irmãos da igreja, sejam incentivados a buscarem a santificação de suas vidas, como é desafio que a Bíblia nos apresenta e ordem de Deus para todos nós. Mas a gente tem a tendência de deturpar as palavras, né? Santificação. Primeiro, santificação é um vocábulo quase inexistente no mundo evangélico. No mundo católico também. Todo mundo quer santidade. Mas você nunca terá santidade na sua vida se não for santificado, se não experimentar o processo de santificação. Santidade não é uma coisa que eu não tenho agora e passa a ter daqui a 5 minutos ou daqui a uma noite de vigília. Não é assim. Ou de um retiro espiritual a que eu fui, que foi uma bênção. Igreja que vive em torno de eventos, ela vive na realidade uma experiência que é vento. Não é mais que vento. Passa e não deixa nada. Pode deixar destruição, como esses ventos fortes que estão lá nos Estados Unidos. Todo mês um evento, todo mês um evento, todo trimestre um evento. E esses eventos, no fundo, são vento puro. Mas os crentes vão para eles e voltam, que bênção, que maravilha, sou uma nova pessoa. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 10 dias, um mês depois, volta tudo ao que era antes, no quartel de Abrantes. Quando a gente nasceu de novo, um fenômeno extraordinário que também a gente não explica, só a graça de Deus explica, como sendo Ele santo fez isso. O seu Santo Espírito veio habitar em nós, em mim e em você. Igreja é templo do Espírito Santo, não o templo, a igreja, que é você e que sou eu. A gente vem a um templo e a gente se comporta de um modo diferente e até reverentemente, porque acha que Deus está conosco naquele lugar e os irmãos estão olhando para a gente. Se a gente tivesse consciência de que o Espírito Santo habita em nós, a gente reverenciaria Deus em nós em cada momento do nosso viver. A gente não daria um passo sem ter consciência que Ele está conosco. E aí, quantas coisas mais que a gente faz, a gente deixaria de fazer. Não é verdade? Você faz muita coisa que você não faria na frente de sua esposa, na frente de sua mãe, na frente do seu pai, mas faz na frente do Espírito Santo, diante dele, com a maior cara de pau, com o maior descaramento ou com a maior insensibilidade espiritual. A igreja não pode viver assim. Ou a igreja se torna uma coisa séria, ou ela vai ficar dando murro e faca de ponta por muito tempo, até que venha um despertamento. Também esse despertamento é uma coisa que acontece naturalmente na vida dos crentes, somente quando eles buscam a plenitude do Espírito Santo, que é a mesma coisa que santificação. Plenitude é mais santificação de vida. E sabe o que é santificação? É o mundo saindo de nós, deixando de ser crentes carnais, e o Espírito Santo sendo mais presente em nós,
e nos tornando crentes espirituais. Ou seja, dizendo não ao pecado e cada vez mais sendo sujeitos e submissos à vontade de Deus. Não é mistério, irmãos. Não tem que subir os montes para orar, de alugar avião para ficar mais perto de Deus para orar, não tem que falar línguas, não tem que expulsar demônios, não tem de parecer que é espiritual. Oh Deus, como eu te amo. Não precisa disso não. Fale como você fala, de preferência como você fala com sua esposa e com seus filhos. Porque aí às vezes você é toda aquela grosseria que você não é na igreja. Eu uma vez, observando o irmão que tinha uma facilidade imensa de ter atritos com outros irmãos, pela maneira como ele falava, não era pelo que dizia tanto, é pela maneira como ele falava. Um dia eu pedi que ele orasse num culto de oração, no meio de semana. Ele fez uma linda oração, cheia de sensibilidade, que a gente põe muito pouco nas orações, né? Cheia de sensibilidade, de ternura. E quando ele terminou, eu procurei e disse: meu irmão, se você falasse com seus irmãos como você acaba de falar com Deus, você seria uma bênção muito maior. E as confusões que você arranja, você não mais as arranjaria. Quando o Espírito está em nós, nós não temos que parecer que somos diferentes. Nós temos que ser diferentes. É como disse César a respeito da esposa que o traíra. Ele disse: a mulher de César não tem apenas que ser, ela tem que parecer que é, ou seja, dar testemunho do que é a sua vida lá dentro dela. Igreja Batista do Calvário, eu me sinto privilegiado por estar vivendo esses dias com os irmãos e espero que o futuro dos irmãos seja uma grande bênção também com o novo pastor que vai chegar, como foi por muito tempo com o pastor Marcelo, que os pastoreou. Eu digo aos irmãos: sejam igreja. Nunca mais fale que estão vindo para a igreja. Deixa essa ideia maluca, diabólica de lado, porque ela impede que a igreja assuma que é a igreja. Deixe de lado. Sejam igreja. Sejam plenamente igreja, sendo sal, sendo luz, sendo fermento. E tudo não para que pareçam o que são, mas para que o sejam plenamente, para a glória do nosso Deus. Amém.